Fala galera, para você que não me conhece, eu me chamo Pedro Henrique e sou eletricista profissional. Então no vídeo de hoje, irei ensinar a vocês como escolher o fio condutor e disjuntor para o chuveiro elétrico. Para esse dimensionamento será levado em consideração dois critérios, ampersidade e queda de tensão. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma olhadinha no manual do chuveiro elétrico. Volto já já. Voltei aqui. E vocês estão visualizando que o nosso chuveiro é o Gorducha 4 tempos, tensão 220 volts, o que nos dá a potência dele de 5.700 watts. E inicialmente o próprio manual nos diz o que? Condutor de 4 milímetros quadrados e disjuntor de 32 amperes. E a distância máxima do disjuntor ao aparelho é de 30,8 metros. Por que ele estabelece a distância máxima? Porque excedendo essa distância, a queda de tensão aumenta e temos que aumentar a seção. E é o que eu vou trazer no exemplo para vocês. Vamos começar o dimensionamento. Vamos calcular a corrente elétrica do chuveiro. Para calcular a corrente elétrica, é potência dividida pela tensão, que no nosso caso é 220 volts. Então vai ser 5.700 watts dividido por 220 volts, que dará 25,90 amperes. Então, segundo a tabela 36 da NBR 5410/2004, seria o cabo de cobre 4 milímetros quadrados. Mas como cheguei a esse valor de seção do condutor? Então, antes disso, temos que saber o método de instalação e o número de cabos carregados. Para saber o método de instalação, é a tabela 33 da NBR 5410/2004, que no nosso caso é o método de instalação número 7, método de referência B1, condutores embutidos na alvenaria, ou seja, na parede ou na laje. Vamos saber agora o número de cabos carregados de acordo com a tabela 46 da NBR 5410/2004. No nosso caso, é monofásico a 2 condutores, ou seja, número de condutores carregados, 2. Por isso, fui na tabela 36 da NBR 5410, condutores com isolação em PVC, método de referência B1, número de condutores carregados, 2, condutor de cobre, corrente suportada 32 amperes, que em tese atende a nossa necessidade. Poderia ser o cabo de 2,5 milímetros quadrados? Não, porque ele não suporta, porque ele suporta no máximo 24 amperes. A corrente do chuveiro é 25 amperes, ou seja, não atende. Então, o de 4 milímetros em tese ainda atende, porque ele suporta 32 amperes e o chuveiro elétrico tem apenas 25,90 amperes. Então, em tese, por enquanto, o de 4 milímetros atende. Mas ainda não saia do vídeo. Vamos aplicar os fatores de correção. Vamos simular que os cabos que vão para o chuveiro estão agrupados no mesmo eletroduto, ou seja, duto, mangueira, como você queira chamar, mais 2 circuitos. Então, vamos aplicar o fator de agrupamento, que é o fator que se aplica quando você tem o número de circuitos agrupado no mesmo duto. Na nossa simulação, junto com o circuito do chuveiro, para o circuito de micro-ondas e da máquina de lavar. De acordo com a tabela 42 da NBR 5410, referência 1, número de circuitos de cabos unipolares 3, pois é o circuito do chuveiro mais 2, ou seja, 3 circuitos, e o fator é 0,70. Guarda esse fator. Vamos aplicar agora o fator de temperatura, tabela 40 da NBR 5410/2004. Vamos considerar uma temperatura de 35 graus. A média brasileira é 30 graus, o que não se faria necessário usar esse fator. Mas como média de segurança, vamos usar 35 graus. Condutor PVC, fator 0,94. Vamos agora multiplicar os fatores 0,70 vezes 0,94, que será igual a 0,658. Vamos pegar a corrente do chuveiro, 25,90 amperes,
dividido por 0,658, que será igual a 39,36 amperes. Veja que a corrente aumentou. Vamos voltar à tabela 36, método de referência B1, número de condutores carregados, 2 condutores de cobre. Veja que o cabo de 4 milímetros não nos atende mais, porque ele suporta 32 amperes e agora a corrente foi elevada para 39. Logo, a seção que irá suportar essa corrente será o cabo de 6 milímetros quadrados, pois ele suporta no máximo 41 amperes. Foi aplicado o critério de amparcidade, que deu um condutor de 6 milímetros quadrados. Agora o método de queda de tensão. Para calcular queda de tensão é o seguinte: S é igual a I vezes L vezes 2, dividido por 56 vezes V queda max. V queda max é a queda de tensão máxima que pode haver no circuito, onde S é a seção do condutor, I é a corrente do circuito, L é o comprimento do circuito e queda max, que é a queda de tensão máxima, como eu já disse. Vamos traduzir os dados. Então ficou: S é igual a 25,90 amperes vezes 45 metros, que é a distância do circuito, vezes 2, dividido por 56 vezes 8,8. Entende, galera? Que nos deu uma seção de condutor de 4,73 milímetros quadrados. Como não existe essa seção, será usada a seção superior, que é de 6 milímetros quadrados. A seção de 4,73 milímetros quadrados não existe, existe 4 milímetros, mas 4,73 não existe. Então, logo a seção que irá atender é 6 milímetros quadrados. 8,8 volts é a queda de tensão máxima aceitada, tá, gente? Que é um circuito monofásico, 4% de queda de tensão, segundo a norma NBR 5410. Vamos agora escolher o disjuntor. Item 5.3.4.1. Coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. Segundo a linha A, IB tem que ser igual ou menor a IN, que tem que ser igual ou menor a IZ. E segundo a linha B, I2 tem que ser igual ou menor a 1,45 IZ, onde IB é a corrente de projeto, a corrente do chuveiro elétrico calculada, que foi 25,90 amperes. IZ, capacidade de condução de corrente do condutor, que é 41 amperes. E N é a corrente nominal do dispositivo de proteção, que pode ser disjuntor, fusível e etc. E 2 é a corrente convencional de atuação do disjuntor. Você vai pegar um disjuntor lá com a corrente que previamente você escolheu, né, para ver se vai dar certo. Aí vamos supor, você pegou lá um disjuntor de 32 amperes, né? Aí você multiplica por 1,45, que dará, no nosso caso aqui, dará 46,4, né? Então essa é a corrente convencional de atuação do disjuntor. Vamos agora fazer o cálculo, né? Segundo a linha A, 25,90 tem que ser igual ou menor a, não sabemos ainda, que tem que ser igual ou menor a 41 amperes. Qual disjuntor, na verdade, que fica entre 25,90 amperes e 41 amperes? O disjuntor de 32 amperes, né? Correto, isso mesmo. Então, previamente pelo método, né, de coordenação para a proteção térmica, proteção contra sobrecorrente, fica o disjuntor de 32 amperes. Vamos agora ver a linha B. Como a corrente 2 é a corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção, que no caso será a corrente de 46,4 amperes. A partir dessa corrente ele já pode atuar, né? Então ficou 46,4 amperes e 1,45 Z é a corrente máxima que o condutor vai suportar antes que a isolação dele se derreta e ele se acabe, que no caso seria 59,45 amperes. Então o disjuntor irá atuar antes que o condutor se degrade totalmente. Então ficou o quê? I2 tem que ser igual ou menor a 1,45 Z. Como I2 é 46,4 amperes e 1,45 Z é 59,45 amperes, esse critério B também foi atendido. Você atendendo a linha A linha B será automaticamente atendida, tá? Então, galera, entenderam? Então, o nosso disjuntor é 32 amperes e o nosso condutor é 6 milímetros quadrados. Vale lembrar que isso é só uma simulação para vocês entenderem o raciocínio. Aí, com base nas tabelas que eu mostrei a vocês,
os métodos de cálculo, vocês vão conseguir dimensionar o condutor e o disjuntor para o chuveiro de vocês, tá, galera? Então, o que é a NBR 5410 que eu tanto falei? A NBR 5410 2004 é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, qualquer instalação elétrica de baixa tensão, 220 volts até 1000 volts, essa norma é aplicada para dimensionamento, escolha de condutores, tal, um monte de coisa, essa norma se aplica, tá? Galera, se o circuito do chuveiro elétrico estiver passando em um duto único, você não necessita aplicar fator de agrupamento. Se tiver apenas naquele duto, estiver apenas o condutor do chuveiro, você não precisa aplicar fator de agrupamento. Fator de temperatura é somente uma média de segurança. Se você não quiser utilizar, você também não está totalmente errado, porque 30 graus é uma média brasileira, não fica muito longe disso. E poucas variações não vão atacar tanto o condutor. Entenderam? Então, desde que você não exceda a distância máxima, você pode usar o condutor de 4 milímetros, né? Compre condutores de qualidade, não adianta ter todo um dimensionamento e não ter condutor de qualidade. Sil, Corfil, Megatron e cabos com selo do Inmetro. Então, obedecendo o distanciamento e comprando condutor de qualidade, você pode usar o fio disjuntor e condutor que o próprio manual fala, né? Então, a NBR 5410, para que não fique dúvidas, ela não só se aplica a tensão de 220 volts. Ela se aplica a 110 volts, a 220, a 90 volts. Então, resumindo, de 0 até 1000 volts, em corrente alternada, se aplica a NBR 5410. E de 0 até 1100 volts, se não me engano, em corrente contínua também se aplica a NBR 5410. Então, valeu, galera. Deixe seu like, compartilhe para ajudar a crescer o nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Abraço, galerinha. Até o próximo vídeo.